Que Deus, o Todo-Poderoso, abençoe a todos, meus irmãos, em Cristo Jesus. Nesta manhã, estamos agradecidos ao Senhor e creio que cada irmão também está com gratidão em seus corações para com Deus, porque o Senhor nos despertou do sono. Davi disse: eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. O Senhor tem nos despertado do sono natural e também do sono espiritual, porque é uma promessa de Deus para todos os seus filhos e filhas que estão nos seus propósitos eternos. A palavra de Deus diz: desperta tu que dorme e levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Louvado seja Deus. Aqueles que estão mortos, eles estão eternamente separados de Deus, porque morte é separação eterna de Deus. Agora, aqueles que crêem na verdade de Deus, na palavra de Deus, estes serão despertados pelo alarido de Deus, pela promessa de Deus para este dia que estamos vivendo. Santo Deus e eterno Pai Celestial, em Tua santa presença, Senhor, me coloco neste momento para rogar-te, Senhor, a sua misericórdia, a sua graça. Senhor Deus, diante de sua presença, eu clamo a ti, Senhor, pela tua divina unção, a tua divina inspiração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Cobra-me com o teu sangue. Também, Senhor Deus, cada irmão, cada irmã que estiver ou estarão ouvindo esta mensagem, sejam, ó Deus, iluminados e revelados pelo Espírito Santo. Aonde chegar esta voz que está sendo transmitida através deste canal, deste programa, ó Senhor Deus, pela internet, este meio de comunicação que temos, possa o teu poder, Senhor, o teu Santo Espírito, tomar a minha voz e transformá-la na voz de Deus. Porque o Senhor, pelo seu Santo Espírito, usa a instrumentalidade humana para transmitir a sua mensagem. Que eu seja, meu Deus, um instrumento e de edificação para o corpo de Cristo. Que eu seja, Senhor Deus, a voz do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra, através da mensagem, o nascimento da igreja ocorreu no Pentecoste. Atos capítulo 2. Ali nasceu a igreja de Deus, a igreja do Deus vivo. Nasceu no dia de Pentecoste, porque está escrito na palavra de Deus, em Atos capítulo 2, e tendo cumprido o Pentecoste, estavam ali todos sentados, reunidos, concordialmente, no mesmo propósito, no mesmo espírito, em oração, porque foi uma ordem do Senhor Jesus Cristo, que os seus discípulos, como os demais irmãos ali, eles deveriam ir a Jerusalém e esperar a promessa do Pai. Jesus disse:
Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Em Atos capítulo 1 também está ali registrado a espera do Espírito Santo. Eles esperavam a descida do Espírito Santo, porque foi uma promessa de Deus. A palavra de Deus nos mostra isto, que eles, estando ali, esperado a promessa do Espírito Santo, aproximadamente 10 dias, eles ficaram ali. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados, reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, gloriosa é quando somos cheios do Espírito Santo. E o Pentecoste, meu irmão, minha irmã, não terminou. Enquanto houver era da igreja, o Pentecoste não terminará. Nós estamos vivendo na era de Laodiceia. A era de Laodiceia não terminou, porque a era de Laodiceia é a última, mas ela não terminou. Ela terminará com o arrebatamento da noiva de Cristo. Então, a noiva de Cristo, ela não está dentro da era de Laodiceia, porque Jesus Cristo está por lá de fora. Os laodiceanos, eles são mornos, mas a noiva de Cristo não está vivendo nesse espírito de Laodiceia. A noiva de Cristo está em Cristo Jesus. Está se preparando para o arrebatamento. E o alarido de Deus, a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, está preparando a noiva de Cristo. Nós, como noiva de Cristo, devemos estar atentos aos avisos de Deus, às ordenanças do Senhor, para que assim estejamos prontos, preparados. E nós só podemos estar prontos e preparados para o arrebatamento com o batismo do Espírito Santo. E após nós ser batizados com o Espírito Santo, devemos nos alimentar através da mensagem. Crer na mensagem de Deus, crer na palavra de Deus revelada. Porque sem o aperfeiçoamento não haverá arrebatamento. Tem que haver um aperfeiçoamento dos santos. E estes santos são a igreja do Deus vivo, que é a noiva de Cristo. E somente o ministério quíntuplo, ordenado por Deus, inspirado por Deus, tem condição de levar os santos ao aperfeiçoamento. São promessas de Deus. Está na palavra de Deus, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. A palavra de Deus diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento do santo, até que cheguemos à unidade da fé, à estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em rodas por todo o vento de doutrinas, que os homens com as suas astúcias enganam fraudulosamente. Então,
para que a igreja de Deus saia das suas meninices, tem que crer, receber este ministério quíntuplo, que são 5 ofícios neotestamentários, isto é, ofícios do Novo Testamento. 5 ofícios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, se temos uma fé verdadeira, uma fé genuína na mensagem de Deus, nós, como igreja do Deus vivo, vamos crer, receber esta promessa de Deus. Então, com certeza, teremos o crescimento espiritual. Estaremos sendo edificados em amor, porque a maioria dos assim chamados crentes, ministros da mensagem, não tem o crescimento espiritual porque não foram edificados no amor de Deus. O amor de Deus nos edifica, nos leva ao crescimento espiritual. Então, meus irmãos, devemos aceitar e crer na mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Aqui o profeta de Deus nos mostra que o nascimento da igreja ocorreu no dia de Pentecoste, conforme está em Atos 2. Assim como o primeiro Adão recebeu uma noiva casta, proveniente da mão de Deus, e esteve imaculada por um breve espaço de tempo. Assim também Cristo, o último Adão, recebeu uma noiva pura e casta no Pentecoste. E ela permaneceu separada e imaculada por algum tempo. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles. Atos 5, verso 13. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 2, 47. Não sabemos por quanto tempo isto continuou. Mas um dia, assim como Eva foi tentada e seduzida por Satanás, assim também a igreja foi contaminada pela entrada de um espírito anticristão. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que já havia de vir, e eis que está já no mundo. Então, meus irmãos, da mesma forma que o Espírito Santo desceu na igreja de Deus e encheu a igreja do Espírito Santo, o espírito do anticristo também entrou na falsa igreja, que estava ali entrelaçada, porque a verdadeira vinha e a falsa vinha, elas estão com seus ramos entrelaçados. É o trigo e o joio, está no mesmo campo. Falsos profetas, falsos crentes estão juntos com os verdadeiros crentes e verdadeiros ministros. Porque o trigo e o joio está no mesmo campo. E Deus vai fazer a separação. Deus vai separar o joio do trigo. O joio será colhido primeiro, separado e atados em molhos para o fogo. Mas o trigo é os filhos de Deus. Joio são os filhos do diabo. O joio será lançado no lago de fogo, será lançado no inferno, mas os filhos de Deus irá para o celeiro, irá para o arrebatamento, para estar juntos com Deus nas bodas do Cordeiro. Oh Deus, Deus tem nos prometido, tem feito esta promessa, que os seus filhos, suas filhas estarão com ele nas bodas do Cordeiro, aquela grande festa espiritual que será de 3 anos e 6 meses, consequentemente aqui
será de 3 anos e 6 meses da grande tribulação. Festa nos céus, na boda do Cordeiro. E a grande tribulação aqui na terra. Aqueles que rejeitaram a mensagem de Deus, porque rejeitaram a palavra revelada. Consequentemente, não receberam o Espírito Santo. Porque você só pode receber e ser batizado com o Espírito Santo se você receber a mensagem de Deus, se você crer na mensagem de Deus, se você obedecer a mensagem de Deus. Só nesta condição nós seremos cheios do Espírito Santo. E Deus nos deu esses recursos espirituais, mas nós temos que crer, aceitar, receber a sua palavra, crer na sua palavra, obedecer a sua palavra. Glória a Deus. Então, meus irmãos, da mesma forma que o batismo do Espírito Santo de Deus ocorreu no dia de Pentecoste, o espírito do anticristo também estava trabalhando. O Espírito Santo trabalhando através de seus filhos e suas filhas. E o espírito do anticristo estava também e está até hoje trabalhando na falsa igreja, nos crentes intelectuais, ministros intelectuais. O espírito do anticristo é um espírito tão parecido, ele é tão parecido, que se possível for, enganaria até os escolhidos. Se possível for, mas não é possível. Não é possível enganar os eleitos de Deus, porque os eleitos de Deus têm o Espírito Santo, e tendo o Espírito Santo, você tem o discernimento, você tem a revelação, porque o Espírito Santo nos revela, nos mostra a verdade e também nos mostra o espírito errado que opera na estrutura da igreja cristã. Porque os dois espíritos, que é o Espírito Santo e o espírito do anticristo, está dentro da estrutura da igreja cristã. E nós temos que resistir ao espírito do anticristo e crer e abraçar o Espírito Santo de Deus. Resistir o diabo, diz a palavra. Tem que resistir, tem que haver uma resistência contra os espíritos errados. Mas de que forma você vai resistir o diabo? Esses espíritos malignos, espírito do anticristo, da falsa doutrina, espíritos que veio do inferno, sujeitando-se a Deus. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, a palavra de Deus diz: lembre-se, pois, de onde caíste. 1 João 4,3 está escrito que o espírito do anticristo estaria no mundo. E Jesus disse em relação à sua noiva, naquela primeira era, Jesus disse: tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te. Então, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Hoje tem muitos assim chamados crentes que diz crer na mensagem de Deus, e na verdade crê, pode até ser que crê mesmo, mas tem deixado o seu primeiro amor. Consequentemente, estão caídos da graça. Porque quem não está em amor, vivendo em amor, no amor de Deus, está caído. Por isso que a palavra de Deus diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o seu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Lembra-te de onde caíste. Muitos caíram, estão caídos e pensando que estão em pé,
muitos ministros, eles estão caídos da graça e pensam que estão em pé, mas estão caídos, porque se o amor de Deus não estiver em nós, estamos caídos. Você pode viver, socialmente falando, tão santo e puro, mas está caído sem o amor de Deus. Lembra-te, pois, de onde caíste. Foi do dia de Pentecostes. Foi lá que vocês caíram. Caíram de lá. Porque é a igreja original. A igreja original, caída da graça, se não está vivendo em amor, está caído da graça. Porque a igreja verdadeira aqui, que a palavra de Deus mostra, através da mensagem, o apóstolo está nos mostrando, Jesus falando que ele tinha deixado o seu primeiro amor. A noiva. Aqui não está falando da falsa. Está falando da igreja que caiu. A igreja. Aqui, a palavra de Deus nos mostra, tem porém contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te. Apocalipse, capítulo 2, verso 4 e 5. A igreja, naquela primeira era, já era uma mulher caída. Assim como Satanás chegara-se a Eva, antes de Adão, agora também Satanás tinha seduzido a igreja, a noiva de Cristo, antes da ceia das bodas do Cordeiro. E o que especificamente estava no meio dela, que provocou a queda, qual foi? O que? A não ser Apocalipse 2, verso 6. As obras dos nicolaítas. A primeira igreja já tinha deixado de seguir a pura palavra de Deus. Eles se afastaram da exigência de Deus, de uma igreja completamente dependente dele, dependendo inteiramente de Deus. Dependendo inteiramente de Deus para depender dele, para cumprir sua palavra, do começo ao fim. A igreja, ela tem que ser dependente, totalmente dependente de Deus. Não tem que estar dependendo de organização, de governo, ou de quem quer que seja. Ela tem que ser totalmente dependente de Deus. Assim como as mulheres no natural, elas querem ser independentes. São um espírito errado. E também no espiritual estão indo para o mesmo caminho. A igreja agora estão, na sua maioria, dependendo de auxílio, de ajuda do governo, do Estado e de outros espíritos errados, sendo que nós temos que ser totalmente dependente de Deus. A igreja, na sua condição de mulher, espiritualmente falando, ela tem que ser dependente de Deus, unicamente de Deus. O apóstolo Paulo advertiu. Ele diz: oxalá me suportaste, me suportai um pouco, porém ainda. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus. Mas eu temo que, como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, vós também serão enganados. Vocês se apartarão da simplicidade de Cristo e terão seus sentidos corrompidos, como aconteceu. Uma igreja que foi fundada no poder do Espírito Santo. Eles saíram da simplicidade que havia em Cristo, se corromperam, porque o que o apóstolo Paulo profetizou e ele temeu aconteceu. E muitos hoje que têm recebido a mensagem do profeta de Deus,
que creu e crê na mensagem do profeta de Deus, tem saído da simplicidade que há em Cristo, porque os seus sentidos foram corrompidos. Porque há muitos hoje são crentes intelectuais, estão cheios de ideias próprias, de pensamentos próprios, introduziram as suas interpretações particulares na mensagem. Consequentemente, têm se desviado da mensagem e têm se organizado. Por isso que está cheio de grupos intitulados da mensagem, separados, divididos. São espíritos de organização, de denominação. Porque espírito de organização gera divisões, eles rompem a confraternização entre irmãos, porque Deus quer que os irmãos vivam em união. A unidade de Deus em nós nos traz confraternização entre irmãos. Agora, a unidade humana do homem forma uma unidade isolada, forma uma facção, se une, mas uma unidade fora da vontade de Deus, como aconteceu lá na Torre de Babel. O diabo querendo formar sua unidade, mas aquela unidade não era de Deus. E muitas unidades hoje não é de Deus, é do homem inspirado pelo diabo, por egoísmo, por interesse próprio. Mas Deus nos traz para nós a verdadeira unidade através do batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo nos traz a verdadeira unidade. E esta unidade é na totalidade da palavra de Deus. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Porque o profeta de Deus diz que Deus só pode devolver os dons espirituais para operar em sua perfeição, em sua totalidade na igreja, quando nós romper com as divisões, com as facções religiosas, com o espírito errado. Nós temos que primeiro estar na vontade perfeita de Deus, para que Deus possa se agradar de nós. Louvado seja Deus. Irmãos e irmãs, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que possamos estar na perfeita vontade de Deus, através de sua palavra. Então, meus irmãos, Apocalipse capítulo 6, estava em operação as obras do Nicolaíta. Aquela primeira era já tinha deixado de seguir a pura palavra de Deus. Eles se afastaram da exigência de Deus, de uma igreja completamente dependente dele, dependendo inteiramente de Deus, para cumprir sua palavra, do começo ao fim, independente de governo humano, para o nicolaísmo, o qual significa organizar um governo humano dentro da igreja, como todos os governos fazem. Eles formam ali uma legislação para o povo. Eles fizeram exatamente como Israel fez. Eles optaram pela convivência de um governo humano em lugar da palavra e do Espírito. Está vendo? A morte havia entrado, como sabemos. Não estamos ouvindo a voz do Espírito alçada naquela primeira era, para todos que ouvirem, porquanto ele anuncia: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A igreja já tinha absorvido muito da árvore da morte, ou a falsa vinha denominacional, cujo fim é o lago de fogo. Porém agora não há nenhum querubim com espadas inflamadas para guardar a árvore da vida. Deus agora não se afasta do meio da igreja, como ele afastou-se do Éden. Não, ele está sempre no meio da sua igreja, até a era final.
E até esse tempo, ele chama a todos para virem. A palavra de Deus nos mostra que Deus está no meio de sua igreja, batizando os seus filhos e filhas que nasceram de novo com o Espírito Santo. E quando Deus está no meio de sua igreja, quando Deus está em nós, entre nós, há 9 dons em operação, porque Ele distribui os seus dons espirituais para a sua igreja. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, irmã, para a glória do Deus vivo. Amém.